Fala pessoal, bem-vindos aí ao podcast Treino e Postura, sou Rodrigo Aracema. Se você não me segue aí, não deixa de curtir, né, o episódio. E hoje eu trouxe um convidado super especial aqui, ele até por intermédio do Bruno, né, Dr. Bruno, que esteve aqui no episódio retrasado, e hoje eu vou ter uma conversa com ele aqui muito bacana. Bem-vindo aí, doutor Francisco. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Muito obrigado. Ô, Rodrigo, bom dia, beleza? Obrigado por ter me Beleza. convidado aí. É um prazer aí Uhum. estar com você nesse podcast, dividindo algumas experiências interessantes aí para quem está escutando a gente. E com certeza é uma Uhum. coisa de bastante qualidade aí. E parabenizar você, né, pela iniciativa aí de começar esse podcast, que eu acho que é bem interessante. Informação de qualidade sempre é bem-vinda hoje em dia. Com certeza, muito obrigado. E acho importante trazer várias disciplinas aqui, né? Vários profissionais de diversas áreas da saúde, para a gente desmistificar coisas e levar um conteúdo que às vezes está um pouco inacessível às pessoas por conta de levarem esse conteúdo de uma maneira muito científica, tentar simplificar ele o mais fácil possível para as pessoas terem um entendimento melhor. O Dr. Francisco ele é neurocirurgião, tá? Especialista em coluna e dor. E eu queria que você apresentasse um pouquinho para a gente aí, fale como foi tua formação, né, de onde você veio, como você se interessou, pelo menos brevemente para a gente saber qual é o seu interesse na área e a gente começar aí nos temas. Não, beleza. Eu sou neurocirurgião, mas antes disso tudo, né, a gente começa lá na Faculdade de Medicina. Fiz Faculdade de Medicina em Belém, do Pará. Eu sou do Amapá, na verdade. Aí fiz faculdade Ah, na Universidade Estadual do Pará. Concluí meu curso em 2005 e depois eu vim para Curitiba, onde eu comecei minha residência de neurocirurgia. Mais longos 5 anos de residência. E durante a residência eu acabei me interessando muito pela cirurgia da coluna, que é uma área de especialização dentro da neurocirurgia. E nos anos finais da minha aham, residência, eu acabei direcionando o foco para a cirurgia da coluna em si, né? E ah, fiz um fellowship na Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital de Clínicas, e depois uhum, segui carreira fazendo a cirurgia de coluna. E uma coisa bem uhum, interessante, né, que você como atuante da área também, da área da saúde, né, a gente percebe que é impossível a gente tratar a coluna sem ter uma visão sobre a dor, né? Aí eu acabei uhum, sendo é, também direcionado para a área da medicina da dor. E eu fiz pós-graduação no Albert Einstein em medicina da dor, e hoje uhum. o meu foco são essas duas coisas: cuidar do paciente de maneira integral, vendo não somente a coluna como um problema principal, mas tratando a dor também como um foco de abordagem, né? E, Aham, e basicamente isso. E hoje em dia estamos aí trabalhando aqui em Curitiba, faço parte também da preceptoria da residência médica do Hospital Evangélico, bacana. onde a gente consegue também participar ensinando os médicos que estão em formação ali, né? Que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, cada vez mais a gente ter médicos com mais qualidade. Então, Sim, essa foi a minha formação básica aí, né? E com o sim. objetivo sempre de tratar o paciente de maneira integral, né? A gente sempre tem essa visão. Bacana, doutor. Legal, legal. Você rodou bem aí já, hein? Opa, é isso aí, né? E É, continuamos, né? vários cantos do país e que bom tê-lo aqui em Curitiba aí como profissional para cuidar aí da nossa população. Então, assim, para a gente esclarecer primeiro, eu acho que é uma coisa legal de fazer, como a pessoa em casa ela pode, assim, óbvio que sempre um profissional avaliando é o melhor caminho, mas como ela já pode de cara diferenciar o que é uma dor comum, vamos dizer, de um mau jeito que ela fez, de uma posição que ela ficou, de uma dor mais patológica, de uma doença a priori, que ela olha assim, não, essa dor vai passar, ou é uma dor que realmente merece uma atenção um pouquinho maior. Isso aí, na verdade, é um grande dilema, porque, na verdade, quando a pessoa começa a ter a dor, né, ela fica achando que vai passar logo, né, que vai ser uma coisa breve ali, e vai postergando, aí passa um dia, depois já está com 5 dias de Uhum, evolução, depois já está com uma semana, e depois de uma semana começa a pensa em marcar o médico e tudo mais. Então, a gente tem alguns sintomas que associado à dor, né, a dor na coluna ali, por exemplo, a gente sempre tem que ter um pouco de alerta.
Eu sempre comento com os pacientes, até em termos de orientação, né? Porque tem muitas pessoas que só têm a dor nas costas, ali uma dor no pescoço, uma dor na região lombar, que é a parte mais de baixo da coluna ali, né? E acaba procurando o médico porque a dor não está melhorando. E às vezes a gente percebe que é uma dor muscular e tudo mais. Só que tem algumas nuances ali, alguns sintomas que, se tiver presente nessa situação, quanto mais precoce você procurar o profissional de saúde, melhor vai ser, porque vai ser um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais efetivo. Então, são algumas situações que seriam, se essa dor começa a irradiar, né, a caminhar para a perna ou caminhar para o braço, principalmente se estiver associada a formigamento, amortecimento, sensação de choque, às vezes até perda de força. Então, nessas situações aí, o que acontece? Pode estar tendo uma hérnia de disco, por exemplo, causando uma compressão do nervo, né? Então, isso aí é um sintoma um pouquinho mais grave, né? Então, a gente sempre tem que procurar. E puxando um pouco a sardinha para o teu lado aí, né? Que às vezes tem muitas pessoas que começam a fazer exercício físico sem orientação alguma e acaba, depois de um exercício, acaba tendo uma dor muito intensa, incomodando, ou seja, fez um esforço, às vezes, uma postura errada que fez durante o exercício, e acaba tendo dor. Isso aí é perigoso, principalmente se for uma pessoa mais idosa, né? Ou então até mesmo pessoas, adultos jovens ali, depois dos 45, 50 anos, né? Se às vezes a pessoa não tem uma vida tão saudável, nunca procurou um médico para fazer uma avaliação, às vezes isso aí pode repercutir uma doença mais grave. Então são algumas nuances aí que a gente tem que sempre prestar atenção. E tem um detalhe, né, Rodrigo, assim, a gente fica muito naquela, vou levando, e quando você vê, a dor já está quase 3 meses. E aí já está indo para uma dor crônica, né, em termos de tempo. Então, se a dor está se arrastando demais, é uma coisa extremamente importante de você procurar um profissional para também investigar, porque não é normal a pessoa ficar tendo dor, né, durante tanto tempo assim. Perfeito. É isso aí. Eu gostei, eu concordo com você e acredito que também a dor, quando ela aparece, é porque realmente você só vê a ponta do iceberg, né? Mas por trás daquilo ali realmente já tem, às vezes, um processo há muito tempo. E às vezes, como você falou, né, de puxar a sardinha para o meu lado, às vezes a pessoa treina e ela tem um mau jeito, é muito mais fácil de você ver a situação causal ali, qual é a especificidade do que aconteceu, porque é muito mais visível, né, a situação. Agora, quando a dor ela começa a aparecer basicamente do nada, entre aspas, né, e a pessoa vai postergando, aí que realmente a gente vê que pode ser uma complicação um pouco maior, porque não teve um fato específico para aquela dor ser um gatilho, né? Exatamente. E uma coisa interessante aí também, hoje em dia a gente está tendo uma longevidade muito grande, né? As pessoas estão vivendo 80, 90 anos, e muitas dessas pessoas, às vezes, elas não começaram a praticar exercício quando mais jovem, né? Começam a praticar exercício na terceira idade. E uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, principalmente nas mulheres ali na menopausa, elas procurarem um atendimento médico até antes de começar os exercícios físicos e tudo mais, para ver se não tem osteoporose, que é aquela doença que deixa o osso mais fraco. Porque é uma coisa interessante, porque assim, a osteoporose ela não gera dor, né? A pessoa que tem osteoporose, ela não vai ter dor, ela só vai ter dor quando o osso quebrar. E a coluna vertebral é um dos focos de fratura nesses casos. Então, obrigatoriamente, nessa situação, seria interessante a pessoa, né, aquela mulher que está na menopausa, procurar um atendimento médico antes até mesmo de começar o exercício. Olha só, excelente dica, hein? Sim, e porque às vezes você começa a fazer um treinamento ali, né, Rodrigo, mesmo, você vai adequando de maneira progressiva para cada idade, para cada perfil de paciente, mas mesmo assim, às vezes a pessoa faz um esforço ali e pode começar a ter algum problema. Então, mulher na menopausa, eu acho que seria um negócio interessante, em busca de prevenção, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas estão em busca de prevenção, né? Exato. Não, você falou um negócio que é importantíssimo. Realmente, existem grupos especiais que merecem uma atenção mais especial também. Eu vejo até o caso, aí puxando para o outro lado, de grávidas, porque antigamente existia esse receio, né, essa ressalva de treinar, e hoje a gente vê que dá para treinar basicamente até o 9º mês. E a mulher, até ela, nesse período, né, libera muito o hormônio relaxina, exatamente preparando as articulações para poder receber e conceber a criança, e
o que acontece de rompimento de ligamento, porque a mulher começa aquela barriga grande, tira o eixo de equilíbrio dela, o core fica enfraquecido, lombar também, e muitas rompem ligamento de joelho enquanto estão grávidas porque querem fazer exercício sozinho. Então, é um grupo especial que também merece atenção, assim como o idoso que você falou, né? Sim, sem dúvida. E eu tenho muitas pacientes muitas pacientes mulheres que às vezes estão pretendendo engravidar e já teve algum histórico de dor nas costas aí no passado, e às vezes elas vão na Uhum. consulta exatamente assim, doutor, é que eu tenho um histórico de dor na lombar, tenho já histórico familiar e eu estou pretendendo engravidar, eu quero saber o que é que pode acontecer, o que é que eu posso fazer para prevenir, como encarar a dor na gravidez, também são alguns detalhes extremamente importantes, assim, tem pessoas que têm essa consciência, eu acho que isso é extremamente interessante, porque fazer essa prevenção aí faz toda a diferença, né? Com certeza. Nossa, muito bom, muito bom. Outra coisa que eu ia te perguntar, e quero aproveitar até a tua expertise, tua experiência de consultório, o que você acha que é o top um de procura de dor para você ou de problemas de desordem de coluna vertebral e outros? Na verdade, assim, a grande maioria das pessoas que chegam no consultório, elas já chegam com um quadro de dor instalada, né? Então, assim, tem a Uhum, questão da prevenção, mas não é a coisa tão mais frequente. É uhum. o que eu queria que fosse mais frequente, né? Porque quanto mais a gente É, prevenir, seria melhor. tô com E, você nessa, mesma é, coisa para. mas infelizmente a maioria chega já com quadro de dor instalado. Na maioria das vezes é um quadro de dor aguda, já que está se estendendo, aquilo lá que eu já tinha comentado. A pessoa começa a ter a dor e percebe que não vai melhorando e acaba procurando atendimento, né? Então geralmente é uma dor Uhum, aguda ali em torno de 4, 6 semanas, que aí já acaba estando num processo até às vezes de resolução, né? uhum, E na maioria das vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico ali de uma hernia de disco, ou então de algumas alterações musculares, e até mesmo às vezes a gente observa que não tem absolutamente nada, né? O exame físico do paciente é normal, os exames de imagem são normais, uhum, e acaba sendo uma dor puramente de origem muscular, que na verdade a dor muscular que envolve a musculatura das costas, do pescoço, acaba sendo uma dor muito mais frequente do que qualquer outra causa de dor nas costas, uhum. né? Tipo, a gente fica muito com Olha medo da só. hernia de disco, né? A hernia de disco é uma doença muito comum, mas assim, a dor muscular é algo muito comum, muito mais comum do que uma hernia de Uhum. disco, né? Então, por isso que é a importância do exercício físico, né? Que a gente sabe que o exercício acaba sendo uma das melhores formas de tratar e de prevenir esses quadros. Mas, assim, Uhum. de praxe, o que a gente observa muito é dor muscular e dor ocasionada por uma hernia de disco, né? Essas são as principais alterações que a gente observa no dia a dia no consultório. E lógico, conforme a gente Uhum. vai vendo alguns pacientes que estão com a idade mais avançada, a gente tem a questão da artrose ali, que é o desgaste das articulações da coluna, e Uhum. outras doenças relacionadas à idade também, como o estreitamento do canal vertebral, que é quando Uhum. o orifício por onde está passando o nervo fica mais estreitado e acaba apertando o nervo, e os pacientes às vezes têm queixa de dor. E é até legal Aham. comentar isso agora, porque às vezes o paciente não vai ter a dor nas costas, né? Ele vai ter somente a limitação para caminhar, uma dor na perna, e às vezes ele não tem dor lombar. Isso é uma coisa que pode acontecer também. Sim. Então, são as coisas mais comuns que a gente observa no consultório. E um negócio interessante, cara, já que a gente está falando sobre. Eu puxei esse gatilho para a estenose do canal vertebral, e a gente está falando Aham. sobre exercício, né? Teve um dia um caso de uma senhora de 82 anos, 83, não, acho que até mais, era quase 90 anos a senhora teve, tá? Aham. Eu operei, se ela estiver escutando esse podcast, ela vai se reconhecer. Eu operei ela final do ano passado, era uma senhora que eu já estava acompanhando há mais ou menos um ano quase, tá? Uhum. E, cara, uma senhora extremamente ativa, fazia exercício físico, fazia musculação. A senhora extremamente Uhum. com humor, totalmente animado e tudo, e lógico, o exercício físico influencia nisso. E um dos desejos Uhum. dela, que a gente acabou optando por fazer uma cirurgia, ela tinha essa estenose do canal vertebral já diagnosticada, mas tinha sintomas leves. E um dos desejos dela em ter optado por fazer a cirurgia é que ela queria voltar a fazer exercício como ela estava fazendo antes. Uhum. Então, assim, a doença estava interferindo ela fazer o exercício físico de maneira efetiva. Então, e a gente Olha não estava só. conseguindo melhorar mais. Então, eu digo, então nessa situação, vamos optar pela cirurgia. Cara, foi uma cirurgia extremamente bem sucedida. O paciente tirou de letra, recuperação sensacional, apesar da idade.
E, lógico, é uma cirurgia menos invasiva ali e tudo mais, que hoje em dia Aham. com essas técnicas menos invasivas, a gente consegue propor um pós-operatório mais satisfatório para o paciente, com menos dor. E ela voltou a conseguir Uhum. fazer exercício e está fazendo sua musculação aí, e tá indo muito bem, né? Então, para Olha que você ver aí maravilha. o poder do exercício no tratamento dessas doenças da coluna. Aham. Olha que, nossa, sensacional. Sensacional. É uma qualidade de vida que você proporciona, é, e a pessoa realmente, nessa idade, poder ter as funcionalidades delas, né, preservada, não tem empresa que pague isso. É, A, a, quando pode, exatamente. Quando esse sujeito chega, qual seria a tua ordem mais ou menos cronológica de tratamento? Quais são realmente, claro que a gente fala do preventivo aqui, mas quais são as alternativas que essa pessoa tem até chegar no último ponto, que claro que ninguém quer, mas às vezes tem que ir, dependendo do caso, que é a cirurgia. Cara, excelente pergunta, porque esse é um dilema que eu vou começar respondendo essa pergunta com a seguinte frase que eu comento muito no meu consultório. Em momentos de Uhum, fragilidade, você vai tomar qualquer decisão desde que consigam te convencer. Se você vai no uhum, pronto-socorro, eu até brinco com os pacientes, se você vai no pronto-socorro com uma crise de dor intensa, que não está melhorando muito, e o médico diz para você, ó, se você ficar de cabeça para baixo, você vai melhorar a tua dor, você fica. uhum, Então, sim, nesses momentos de fragilidade, o que acontece? Tem muitas pessoas que acabam indo em pronto-socorro e às vezes não caindo em mãos de médicos muito experientes, que eles acabam uhum, optando por cirurgia logo já de cara, como uma opção inicial. Eu sou uhum, completamente contra isso. A gente tem algumas uhum, situações que a gente necessita de cirurgia de emergência na coluna. Isso aí são alguns tópicos específicos, que eu não vou chegar a comentar aqui, que não é o foco. Mas, na sim, maioria das vezes, a gente tem que fazer uma abordagem inicial para o tratamento da dor do paciente. A gente tem que ver os hábitos de uhum, vida que esse paciente está fazendo, ver se ele faz exercício físico, se ele é obeso, se ele fuma, se a dieta dele está adequada. Tudo isso influencia no tratamento. uhum, E a abordagem inicial que eu tenho sempre é tentar mudar os hábitos de vida, começar um tratamento baseado em analgesia, que é alívio da dor, né? Seja com medicamentos, seja com medidas não medicamentosas, como fisioterapia, acupuntura, e iniciar esse paciente uhum, na atividade física, se ele conseguir fazer atividade física, né? uhum. Então, a abordagem inicial sempre vai dessa maneira. Eu comento no meu consultório que eu faço um tratamento escalonado, onde a cirurgia é a Sim, última opção, né? com Eu até, certeza. eu até falo para o paciente, igual, eu não gosto de operar paciente na fase aguda de uma dor. Por quê? Porque a recuperação pós-operatória vai ser pior. Então, eu sempre Uhum, tento preparar o paciente. Se o paciente topa, entra num acordo, não, beleza, eu concordo com o que o senhor está falando. Então, cara, aí a gente voa, a gente consegue excelentes resultados, né? Então, você sim. percebe isso, né? Então, a gente tem esse tratamento escalonado, o paciente conseguindo entender, o paciente sendo educado quanto aos sintomas de gravidade, ao que pode fazer e o que não pode fazer. O paciente tem que ter consciência do seu corpo, tem que ter consciência do que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, tudo isso vai Sim. influenciar. Até às vezes a posição que ele dorme no dia a dia, né? Então, tipo, isso aí vai influenciar na dor dele. Se ele fica muito tempo sentado no dia a dia, isso vai influenciar. Então, essas pequenas mudanças de hábito fazem uma diferença tremenda, né? Então, isso é sensacional. Quando o paciente consegue perceber isso, e eu tenho cada vez mais observado no consultório que isso dá certo, porque os pacientes têm tido consciência disso, sabe? Então é extremamente Uhum, legal. E isso serve para você, né? Tipo, as pessoas começam a fazer exercício uhum, físico contigo e, tô fazendo exercício, pô, esse aqui não tá dando certo, esse aqui não tá legal, tá me dando dor. Aí você vai lá, você ajusta e tal, você faz todo o ajuste da planilha de treino. Então, assim, essa consciência sim. corporal que o paciente tem que ter é extremamente importante. Isso eu acho que é um grande diferencial, viu? Porque a maioria não pensa desse jeito. A maioria pensa em pegar e só ficar tratando de maneira direcionada ali, tá com dor, toma um remédio, faz isso, entendeu? Sem É, esses pequenos detalhes aí, eu acho que fazem uma mudança do dia a dia de maneira absurda. exato. E tem a tal da disciplina, né, Rodrigo? Você sabe, né? Se a pessoa, o difícil é começar. Depois que começou, Uhum, seguindo a disciplina ali, fazendo o negócio direitinho, a pessoa vai ter resultado bom, sem dúvida alguma. E com certeza. tem uma coisa legal também, que aí é a seguinte:
Os pacientes às vezes ficam, mas poxa, eu vou fazer tudo isso e no final das contas eu vou acabar indo para uma cirurgia. Então tudo que eu fiz foi jogado no lixo? Eu falo para ele, lógico que não, né? Tudo que você está fazendo vai te trazer uma recuperação pós-operatória absurda, né? Então, Uhum. isso faz diferença. Se a pessoa pratica exercício físico, né? Você percebe que o resultado dela no pós-operatório acaba sendo melhor. Uhum. Então, colocar esse paciente para isso antes de operar, por exemplo, é muito bom, né? É o mais adequado, Sim. Não, com certeza, né? com certeza. Realmente passa muito por essa mentalidade do paciente, né, para você, porque realmente, se ele vem com esse viés apenas de tratar ali o problema, mas não consolidar dentro do exercício, da alimentação, de hábitos diários de postura, né, e etc., realmente fica muito complicado de esse paciente realmente ter mais longevidade aí dentro dessa proposta. A Sim, grande chance dele ter reincidiva novamente em dores ou nesse mesmo problema, às vezes, né? Porque ele vai sim. tratar aí o problema, a dor que teve, e depois de sanado, vamos dizer assim, ele volta para a rotina normal que ele tinha anteriormente. Ele não subiu aquela escala de realmente ter essa percepção de que, olha, eu vou voltar a ter problemas, então eu tenho que mudar meu estilo de vida. Então a gente vê, obviamente, essas duas pessoas, as que tomaram um caminho diferente, aquelas que voltaram a ter a mesma vida que tinham antes de ter o problema, que foi ocasionado, obviamente, por problemas do dia a dia, né, de hábitos Exato. ruins. Eu tenho um exemplo, É. cara, disso aí que eu acho sensacional. Um dia que eu conversei com um colega meu, ele é neurocirurgião também, igual da minha Uhum. mesma área, só que não é cirurgião de coluna. E ele um dia me procurou e disse, eu tô com uma dor absurda, tô com uma dor lombar intensa, eu fiz esse exame, você consegue dar uma olhada? Aí eu examinei ele, vi o exame de ressonância magnética, digo, tem que começar a fazer exercício. Eu digo, pois é, eu tô começando agora e tal. E tava começando a fazer musculação, Uhum. natação, e tinha dor, mas ele conseguia fazer, não era uma dor totalmente incapacitante, tinha crises de dor, tomava lá seu analgésico, melhorava e tal, e depois vida que segue, né? Uhum. E depois de um ano ele me procurou de volta, disse, estou tendo crise de dor, eu vou ter uma prova na Patagônia, não sei o que, de corrida, de cara. Uhum. Tem que ir com calma e tal. Não, mas eu tenho que fazer a prova. E assim, fez analgesia e tal, foi levando. E ele não queria medida invasiva alguma. Eu sugeri até fazer um procedimento de infiltração para aliviar a dor na coluna e tal, que a gente é uma coisa que a gente faz com frequência. E ele Uhum. não quis de jeito nenhum. E, Nossa. cara, eu sei que hoje em dia, depois de um certo tempo, isso aí já tem acho que uns 4 anos mais ou menos, ele não tem dor nenhuma na coluna, tá? Dor zerada, mas se você pega o exame de imagem dele, você diz, esse paciente aqui tem que ir para cirurgia, não tem jeito. E ele está totalmente sem dor, né? Então, assim, o que fez ele chegar nesse ponto foi exatamente a mudança do estilo de vida, exercício e dieta, Sim, entendeu? Então, assim, você consegue se livrar de uma cirurgia, só que não é fácil, né? Não é fácil. sim, Então, sim, sim. o caminho é árduo por aí. Você sabe disso, eu também sei. Então, não é É, tão fácil o negócio, né? exatamente. Quando eu costumo falar com as pessoas sobre exercício físico, é complicado porque elas usam o exercício realmente como um meio para chegar num fim, mas eu sempre falo que realmente o exercício deve ser o fim, ele deve ser como escovar os dentes todos os dias, você tem que ter Exato. noção de que você vai fazer ele para sempre. Podem ter dias que você não treina? Claro que sim, você não precisa treinar todo dia. 3 vezes na semana, poxa, show de bola, mas vai ser 3 vezes para semana para sempre, né? Agora, se você faz por 2 meses por uma finalidade, aí pai, realmente você não tem consistência, você não colhe todos os benefícios dele e você realmente nunca vai se consolidar dentro de uma abordagem mais saudável, né? Isso é Então, fato. Isso é fato. É com a tal da certeza. disciplina, né? Tem que ter disciplina para poder Exa conseguir sucesso nas exatamente. coisas. Exatamente, para tudo. Já que você tocou até no assunto de hernia de disco, a gente ouve falar tanto sobre a hernia de disco. Se o senhor puder, doutor, pincelar um pouquinho o que é a hernia de disco e como ela chega a desenvolver no corpo da pessoa, o que é? É genético, é maus hábitos? Dá Certo. uma esclarecida para a gente aí, por Vamos gentileza. lá. Vou tentar falar de maneira bem resumida. Isso aí que é um assunto que eu gosto demais, né? Então, Sim, mas show, enfim, pode falar, beleza. tranquilo. A hérnia de disco nada mais é do que uma alteração degenerativa que vai acontecer no disco intervertebral, que é aquela cartilagem que existe entre as vértebras da coluna. Ela é muito mais Hum, comum
na região da coluna cervical, que é no pescoço, e na região da coluna lombar, que é na parte mais de baixo das costas. Por que isso? Porque é Uhum. onde tem maior mobilidade, tá? Essa hérnia acontece quando uma parte desse disco ele vai para trás, para dentro do canal vertebral, que é por onde passam os nervos Uhum. que vão para os braços, que vai para as pernas. Então, pode haver uma Uhum. compressão desses nervos e até mesmo da medula, quando é na região da coluna cervical. Existem vários Uhum. graus de hérnia de disco. Aí, quem sofre de problemas na coluna já deve ter feito uma ressonância e pegou o laudo ali, viu a palavra abaulamento do disco, protusão do disco. Uhum. Isso são tipos de hérnia de disco, mas quando eu estou conversando com o paciente, eu sempre falo para ele, digo, ó, isso é um tipo de hérnia de disco, mas a hérnia de disco propriamente dita é quando tem um conteúdozinho que tem dentro do disco que ele extravasa por inteiro. E quando esse Uhum. conteúdo extravasa, é o que a gente chama de hérnia de disco extrusa, que isso é geralmente o que causa uma dor mais intensa, mais absurda, assim, que geralmente irrita Uhum. mais. Então, Uhum. geralmente essas hérnias extrusas são a hérnia de disco propriamente dita, né? Mas o fato é que Uhum. essa cartilagem ela vai acabar invadindo um pouco o espaço do nervo e comprimindo o nervo ali, gerando essas dores absurdas que podem ter nas costas, pode ir para as pernas e assim por diante. Em relação à Legal. questão de fator de risco, ali, o que é que pode causar, né? Isso é uma pergunta muito comum no consultório. A gente sempre tem essa pergunta, né? Ainda mais quando a gente diagnostica uma hérnia de disco em uma pessoa jovem. Uhum. Aí ele pergunta, mas poxa, eu faço tudo certinho, por que aconteceu isso? Então, assim, é uma série de fatores, não tem um único fator que eu posso dizer, foi por conta disso que você Uhum. fez a hérnia, né? Eu não tenho como Sim. responder isso. Mas tem o histórico genético, né? A história familiar, tudo isso influencia. Se a pessoa é sedentária, se a pessoa é acima do peso, principalmente obesos, né, pessoas mais obesas, Uhum. se a pessoa é tabagista, ou seja, se ela fuma, independente se é cigarro, se é vape, isso aí é uma coisa que é um fator de risco extremamente importante. Às vezes passa batido, ninguém dá tanto valor para isso, mas isso vai acontecer, isso vai predispor a pessoa a formar essa hernia de disco no futuro. É, uma outra coisa que também está extremamente associada é a questão da má postura no dia a dia, né? Se a pessoa, às vezes, ela pode até Uhum. ter uma postura adequada, mas se ela passa muito tempo no seu dia a dia sentada, poxa, a pressão que acontece sobre o disco quando a pessoa está sentada, ela é muito mais intensa do que quando ela está em pé, por exemplo. Então, isso ajuda a predispor a formação de uma hernia de disco. Então, o conjunto desses fatores que vai acabar levando essa formação, né? Então, não é uma coisa isolada. E um negócio bem Uhum. interessante também é que muitas pessoas acham, hérnia de disco é doença de pessoa mais idosa. Não, muito pelo contrário. A hernia de disco é doença de pessoas jovens, pessoas na faixa dos 20 anos até os 45, 50 anos, onde é mais frequente. Isso Uhum. acontece porque o disco ele ainda tem um conteúdo ali dentro dele que pode extravasar e os ligamentos que ajudam a sustentar esse disco estão começando a ficar mais fracos. Então, existe essa Uhum. combinação, porque quando a gente vai envelhecendo, esse conteúdo que está dentro do disco, ele vai ficando mais seco, o disco vai ficando desidratado, vai ficando sem água. Então, não tem mais o que extravasar. Então, Olha só. a hérnia de disco é uma doença de pessoas mais jovens, né? Então, não é de pessoas idosas, não. É pessoas jovens que Ah, estão no seu dia a dia. E imagine, né? Uma pessoa lá, uma pessoa de uns 30, 40 anos, tá fazendo a vida tudo bem, tudo certinho, de repente tem uma crise de dor nas costas e o cara tem que parar de fazer tudo que ele está fazendo, tem que parar de trabalhar às vezes. Então, imagina o quanto isso pode ser danoso para a vida de uma pessoa, né? com certeza. Sim, esses dias, cara, teve uma situação bem crítica, assim, que eu acho que eu sou pai, né? Eu tenho duas meninas e eu acho que a questão de cuidar dos filhos é extremamente importante. Então, teve duas Uhum. situações aí nos últimos anos que aconteceram, que eram pessoas, mulheres jovens, na faixa dos 30 anos, que Uhum. estava tendo dor, não conseguia fazer as coisas do dia a dia. E, poxa, com filho pequeno, com filho menor de 6 meses, um ano, e assim, a angústia dela era assim: eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar deles, mas eu não consigo por conta dessa dor, que está sendo totalmente incapacitante. Então, assim, Nossa. isso aí mexe com a Impedindo cabeça uma da mãe de pessoa. ser mãe, né? É. Exatamente, isso mexe com a cabeça, não é só questão física. Muitas vezes a pessoa fica ligada, é só relacionada à questão do sintoma físico, mas isso aí mexe com a cabeça da pessoa. Por isso que um suporte psicológico é extremamente importante. E o exercício físico também vai prevenir isso, né? Porque o exercício ajuda na saúde mental. Então,
Se a gente pratica exercício de maneira rotineira, a gente vai ter uma saúde mental mais controlada, então a gente vai encarar de maneira melhor quando a gente tiver um problema físico também, né? Então, isso aí faz total diferença. Então, essa questão da angústia, né, da pessoa sofrer com essa crise aguda de dor, isso aí vai mexer com ela de maneira invariável, né? Aham, entendi. Muito legal a explicação. Outra coisa que eu acho que deve ser bem recorrente, às vezes as pessoas, até depois de um treino ou algo do gênero, falam: Rodrigo, eu estou sentindo, acho que uma dor aqui, meio que na região lombar para o lado, perto do glúteo, mas ela vai para posterior também, para a panturrilha. Será que é o ciático? O famoso É. ciático aparece muito para você também, o famoso Ah, o ciático? famoso ciático, isso aí é clássico, né? Isso aí sempre é uma queixa muito comum, ainda mais depois de fazer um esforço ali e tudo mais. Só que a gente tem que diferenciar bem, né? Que às vezes tem essa questão só da dor Uhum, muscular ali, né, Rodrigo? Que é dependendo do isso. treino, né, que você tá puxando aí, vai forçar a musculatura e vai ter dor, né? Não tem jeito. Mas Uhum, sim, é uma dor gostosa, né, teoricamente. exatamente. Mas essa A dor do do ciático, ciático, ela se difere bastante, né? ela se difere bastante. É uma dor que caminha na parte posterior da coxa ali, ela vai caminhar, começa na região do glúteo ali, do bumbum, e vai descendo na perna inteira, chegando até os pés. Pode ter formigamento, amortecimento. Então, é uma dor muito mais incapacitante. Às vezes a pessoa não consegue ficar sentada, porque no que ela senta, ela piora essa dor. E a única posição que Uhum, às vezes ela aguenta ficar é ficar deitada, porque deitada ela tira a pressão sobre o disco e acaba tendo uma alívio. Ela fica deitada com as pernas meio encolhidinhas, assim, meio flexionadas, e acaba ajudando a uhum. aliviar a dor, né? É diferente de uma dor muscular. E essa dor do ciático é bem incapacitante, né? Porque às vezes a pessoa não consegue nem andar direito de tanta dor, né? Aham, muito legal. Boa explicação. E gostaria, assim, de uma. Isso também em relação à sua própria experiência de consultório. O doutor tem visto uma correlação nos últimos anos com a nossa mudança de hábitos para a tecnologia. Então, o aumento do uso do celular, o aumento do uso do computador, do notebook, da televisão, os hábitos de ergonomia, pessoas trabalhando cada vez mais em home office. Você tem visto essa correlação, principalmente com jovens, né, que são esse Sim. público que trabalha mais com isso, com um aumento precoce de degeneração de coluna vertebral, de discos ou de problemas de dor pontuais musculares também? Isso aí tem bastante, né? E a gente teve uma época aí que foi uma época extremamente triste para a nossa humanidade, que foi a pandemia, né? Sim. Teve reviravoltas, teve a questão do home office, teve algumas coisas que foram até legais, beleza, trabalhar em casa, vir no home office, beleza. Só que em casa a pessoa acho que acaba ficando mais tempo sentada. E quanto mais Uhum, tempo ficar sentada ali, concentrado no computador, aí, poxa, aí tem aquela coisa lá que eu te comentei já previamente ali, da pressão sobre o disco acaba sendo maior, a pessoa acaba tendo mais dor nas costas. E também tem a uhum, questão de ergonomia, né? Que nessas situações, às vezes ela está em casa, ela não está numa cadeira adequada, ela não tem um computador adequado. E o uso das uhum, telas, dos smartphones, do notebook, que acabou ficando cada vez mais evidente no dia a dia, até principalmente depois da pandemia. O que acontece? Quando a gente está usando o smartphone, a gente não levanta o braço, né? A gente baixa a cabeça. uhum, Então, quando a gente tem esse movimento de deixar a cabeça mais flexionada, a gente vai gerar uma sobrecarga muito grande na musculatura do pescoço e, consequentemente, também nos últimos discos das vértebras cervicais, podendo levar à formação da hernia de disco. E isso aí tem estudo científico comprovando já, tá? É uma coisa bem interessante, que na maioria dos estudos mostra que tem uma relação direta sobre a questão do tempo de uso das telas, dos celulares, sim, dos smartphones, com maior grau de desgaste das articulações da coluna cervical, com maior formação de hernia de disco. Apesar de que tem algumas uhum, coisas aí que tem até um estudo de um brasileiro, um fisioterapeuta, acho que do Rio de Janeiro, ele comentou que ele não conseguiu observar a relação, mas a maioria dos estudos acaba tendo. Teve um estudo em inglês que eu vi, que foi extremamente significativo, assim, eu até me assustei quando eu vi o resultado. Mas essa postura de ficar com a cabeça baixa, o que é que acontece? A nossa cabeça pesa mais ou menos uns 6 quilos. Aí quando a uhum. gente inclina ela para frente, ela pode chegar a um peso equivalente de 27 quilos, cara. Imagine você com um Sim, saco de 27 quilos na cabeça. Então, a sim. sobrecarga é muito grande, né? E a gente vê isso cada Nossa. vez mais frequente. E a preocupação é exatamente o que você falou aí, da população mais jovem, né? O que é que vai ser dessas pessoas quando Uhum. elas tiverem 40 anos, 50 anos, né?
Assim, Então, com essa certeza. prevenção aí, a gente como profissional de saúde, a gente tem que sempre orientar isso e ter essa prevenção, que isso é importantíssimo. A gente como profissional às vezes fica caçando, eu como sou hoje da postura e da obesidade, que foram duas coisas que eu passei, né, 24 Sim, quilos a mais eu já tive também, estamos na minha mesma, postura hein? era Porque horrível. eu também estava na mesma vibe. Você também estava bem? Você Tô tava bem acima. bem acima, bem acima. Então, eu vejo que você pratica natação, que você Sim, faz sua atividade física, então com certeza você mudou bastante seu comportamento, né? E não claro que isso adianta, reflete aí. não adianta a gente É, orientar e não fazer, né, Rodrigo? A gente tem que dar exemplo. e eu fico caçando pessoas na rua, claro, isso é Não dá. aleatório, mas o que eu vejo de crianças e adolescentes já obesos e com a postura completamente corcunda, principalmente se for de lordótica que a gente fala, com aquela anteriorização da cabeça, os ombros para frente, completamente curvados, é absurdo assim o número. Claro que não dá para ter a estatística precisa agora, mas de maneira empírica, pela Sim, minha vivência, assim, o que eu tenho visto é algo assim que é muito preocupante para o futuro, sim, isso é verdade. A gente né? vê com muita Né? frequência. Eu tenho uma filha de 11 e uma outra de 9. Cara, lógico, a gente sempre Uhum. tenta restringir as telas ao máximo, né? E a gente consegue, mas Uhum. toda vez que elas usam, eu pego no pé, digo, olha, arruma essa postura, arruma esse pescoço, porque fica com o pescoço lá embaixo, né? Então, não é uma coisa É, legal. é. O celular acho que ainda é o pior deles, porque um É, computador você coloca em cima de uma base mais alta, a televisão você apoia e fala para o teu filho como ele deve deitar ou sentar no sofá. Agora o celular sim, é feito na nossa mão, então é sempre para inclinar a cabeça. Você realmente, como você falou, você não levanta a tua mão até a linha dos teus olhos para manter a sim. cabeça alinhada, né? Então acho que o celular é o pior deles mesmo pela maneira de uso, né? É, o celular é o pior, e é que é aquela coisa, né? Tá como você falou, tá na nossa mão, a gente usa rapidinho ali, mas fica horas, né? Quando vê, É. já era. São vários rapidinhos durante o dia, né? Sim, Que não exato. totalizam 3, 4 horas, às vezes, né? Isso aí. Realmente. E para fechar, então, a gente já até falou de uma abordagem mais preventiva, mas quais são as medidas, assim, que o paciente pode adotar antes de precisar procurar você para ter dor, para desenvolver algo mais sério, uma patologia mais complicada? Quais são aí os recursos que ele tem na mão dele hoje para ele mudar, em casa mesmo? É, aí assim, a gente tem algumas orientações que a gente sempre passa para as pessoas, independente se ela já tem sintoma ou de forma preventiva, que isso é extremamente importante. É a questão da mudança dos hábitos do dia a dia. Algumas Uhum, coisinhas que são extremamente uhum, importantes. Eu começo geralmente pela posição de dormir. Adequar a uhum. posição que você está dormindo, adequar a altura do travesseiro. Se você dorme, por exemplo, de lado, você tem que ter um travesseiro nem muito baixo, nem muito alto. Ele tem que ser a altura do teu ombro ali Aham. para ajustar bem a coluna cervical. Se você dormir de lado, por exemplo, colocar um travesseiro entre as pernas para evitar com que o seu tronco gire, porque se você cai uma perna sobre a outra, você está girando o seu tronco. Sim, A posição de bruços é a pior posição para a coluna, é a pior postura que você vai ter durante o teu sono é olha ficar de só. bruços, né? Você, como Uhum. professor de educação física, pode ter mais, me orientar mais as pessoas quanto a essa posição de dormir de bruços aí, que é bem ruim. E Uhum, uhum. uma outra coisa que eu sempre bato na tecla é evitar ficar muito tempo sentado, né? Não ficar muito mais do que uma hora na mesma posição, principalmente sentado. Levanta, vai beber uma Uhum. água, está indo do trabalho, vai conversar com um amigo da mesa do lado, enfim, se mexe um pouquinho, depois senta e continua fazendo as coisas, mas depois de uma hora a mesma coisa. Uma dica que eu dou, que na verdade eu dou e pratico essa dica, que eu acho que isso é extremamente importante. Viagens longas de avião, senta no corredor para você levantar com É. mais frequência, né? Isso é uma coisa interessante, que a pessoa não fica direto naquela posição sentada e tudo mais. E, Aham. e praticar exercício físico, né? Praticar exercício físico de rotina, não Sim, necessariamente todo dia, mas ser uma pessoa ativa. E de preferência um exato. exercício de fortalecimento, que tenha mobilidade, pratique bastante mobilidade, bastante exercício de fortalecimento, como um exercício funcional, musculação, pilates, coisas do tipo, né? Ah, o aeróbico ajuda? Aham. Ajuda, o aeróbico ajuda, mas
não vai ser o que vai lhe fazer você levantar e sentar numa cadeira quando você tiver 70 anos de maneira independente. Eu bato muito nessa tecla, porque Perfeito. foi uma das coisas que, na verdade, eu falo que eu sempre aprendo muito com meus pacientes. E foi uma das coisas que Uhum, é uma das coisas que eu sempre falo para o paciente, digo, ó, eu vejo o paciente aqui de 60 anos que ele não consegue sentar e levantar da cadeira direito, porque ele está com dor, porque ele está com a perna fraca, porque ele nunca fez exercício, porque ele é obeso. sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu bato na tecla direto. Isso foi um dos starts que eu tive para começar a perder peso, para começar a entrar no exercício físico, porque a gente ficava naquela de vida louca, de plantão, plantão e mais plantão e mais Uhum. plantão e consultório e dar apoio para os residentes nos hospitais, nos residentes que estão em formação. Aí vem para casa e filho pequeno, então não tinha tempo. Poxa, a gente não tem tempo, mas Sim. sabe quanto tempo de exercício você precisa no dia a dia? 1 hora, É, né? exatamente. A gente Às vezes precisa. até menos, né, doutor? É. Exatamente, exatamente, até menos. Se você colocar aí o deslocamento, às vezes e tal, às vezes você consegue fazer em casa também exercício. Então, é... Uhum. mas assim, a fonte principal disso tudo é mudar esses pequenos hábitos e praticar exercício físico de rotina, né? Isso aí a gente percebe que isso é a melhor prevenção. Você vai prevenir não só problemas de coluna, né? Você vai prevenir problemas de coluna, outros problemas articulares, vai prevenir doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, vai prevenir doenças cardíacas, diabetes, né? Então, câncer também. Então, tudo vai estar atrelado ao exercício físico como uma das melhores formas de você prevenir qualquer outra coisa, né? Qualquer outra doença. Perfeito, perfeito. É, o que eu sempre falo é fazer aquela continha básica, né? Tem 24 horas para todo mundo, algumas pessoas estão conseguindo, outras não. Aí a gente vai averiguar, como você falou, quais são os hábitos. Basicamente, né, numa média, 8 horas dormindo. Então você tem que realmente se adaptar, porque é um terço do teu dia que você faz O uma coisa que você sono, tem que realmente. o sono É, é é essencial, né? Isso é importantíssimo. extremamente importante. Exatamente. E aí você realmente tem que cuidar essas 8 horas com esses cuidados que o doutor falou. Aí, basicamente, se a pessoa trabalha no escritório sentado, o home office são mais 8 horas sentado. Então, já foi Sim, 2 terços do seu dia, 16 horas deitado e sentado. Então, você tem que cuidar desses horários. Aí, se você se desloca de carro, não sei como outras cidades como São Paulo às vezes é mais ainda, mas se você tomar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, já foi mais 2 horas. E aí você chega em casa, senta no sofá ou vai deitar para assistir TV. Então você basicamente passa um dia na inércia. sim. Então fazer essas substituições elas são muito necessárias. E eu passo que indicar as pessoas o exercício físico é essencial, mas a atividade física ela tem mudado ao longo dos anos pelas facilidades. Então o Exato. mercado que a gente ia a pé, a gente faz no iFood, né? Sim. O restaurante, a panificadora, você pega um carro para ir, você não usa mais a escada do teu prédio, você vai de elevador, ou sempre, né, ou escada rolante no shopping. Então, essas pequenas tarefas diárias fizeram com que o nosso gasto energético Diminuísse. baixasse absurdamente, né? Então, somatizando isso que você falou dos cuidados diários, mais um dia ativo, é o que faz a pessoa, sem nem mesmo ela ter entrado numa academia ou estar num treino direcionado, mas já faz ela mudar completamente a vida dela, né? O Sim, cotidiano dela. muda, muda e muda pra caramba, né? Se ela Nossa, conseguir pegar, pô, subir escada, cara, subir escada é um baita de um exercício, né? Então, sim, sensacional. deixa o elevador, às vezes eu tô no hospital ali, quando eu vou pro hospital, eu sempre tento pegar a escada ali, mas às vezes eu levo avental de chumbo, porque eu uso avental de chumbo para me proteger da radiação da cirurgia que a gente tem ali e tal. Pô, é um avental de uns 6 quilos, mais ou menos. Mais mochila, mais não sei É, o quê. Aí, pô, às vezes eu vou de elevador, mas sempre que possível eu tento usar a escada. E às vezes eu tô ali no elevador, cheio de coisa esperando, quando eu vejo entra uma pessoa para subir um andar. Poxa, se ela fosse de escada ia ser mais benéfico para ela, é. né? Eu ia falar exatamente isso agora, porque eu moro em Sobrado, então é 2 lances de escadas curtos, mas Sim. eu faço isso várias vezes no dia. Mas quando eu vou até na minha dentista, que é no prédio, é no andar de cima, realmente. Você entra no andar de recepção, aí a dentista é no segundo andar, e eu só pego a porta e subo pela escada, e eu vejo sempre gente esperando ali, e às vezes encontro a mesma pessoa no consultório que ia um andar acima. Exato, tipo, são as coisinhas pequenas e pior que eu vou te falar, depois que eu comecei a praticar exercício físico, eu acabei ficando mais ativo na questão de subir, descer escada, até no hospital eu faço isso. Sempre Aham. tento fazer, vou subir, quando você vê lá, deu 2, 3 andares, então isso aí aumentou o teu gasto energético, isso aí vai influenciar no teu emagrecimento, vai influenciar no teu bem-estar, né? Então são as pequenas coisas. Exatamente.
né, que fazem Eu te diferença. digo que a minha cabeça fica caçando coisa para fazer. Isso. Se tiver uma alternativa mais longa que eu precise fazer com o meu corpo, eu vou me prontificar a fazer ela. A gente fica mais disposto a isso quando você está ativo, né? Sim, quer ver uma coisa que a gente não dá valor, cara? Arrumar a casa. Pegue o final de semana, vá arrumar sua É, casa, arrume a cama dos filhos, não sei o quê, puxa colchão, tira colchão, não sei o quê. Cara, você faz uma baita de uma força. Se você não tem preparo físico, às vezes você não tem preparo de abdômen, você não consegue fazer as coisas. Se não tem o preparo muscular no abdômen, nas costas, você não consegue fazer isso de maneira efetiva, aí você cansa, né? perfeito. Tem, um, É uma atividade que é, sai ali da sua rotina. tem uma dica bem legal que eu dou para os pacientes mais idosos, aquelas senhoras mais idosas e tal. Eu digo, ó, compre um relógio desses que marca passos, que marca a sua frequência cardíaca e comece a observar, dê lá pelo menos uns 7.500 passos por dia. E não é fácil, né? 7.500 passos por dia não é uma coisa rápida que a pessoa consegue fazer. Se ela não faz exercício, ela fica só no dia a Sim, dia ali, mas no final do dia, a somatória disso faz uma diferença importante, né? faz toda a diferença, doutor. Faz toda a diferença. Cara, muito legal a conversa com você. A fazer essa abordagem realmente prática para as pessoas que estão ouvindo, mas também essa conversa mais humana, colocando em prática o que a gente faz também no dia a dia, né? E Sim. eu queria que você falasse, se você pode deixar a tua rede social e também como que é teu atendimento, hoje é só presencial, ou você atende online também, tem como fazer uma teleconsulta com uma pessoa de outro estado ou de outro país, como é que funciona, doutor? Sim, eu faço atendimento tanto presencial quanto online, tá? Lógico, eu sempre prefiro, se possível, ter em algum momento um encontro presencial, que eu acho Uhum, que para examinar o paciente, para aquela velha história do tocar, do sentido, olhar no olho, né? É diferente de a gente ficar uhum, só nas telas. Mas eu uhum, faço atendimento online, mas o presencial para mim eu acho uma coisa que é extremamente necessária. Lógico, se eu já conheço o sim. paciente, tá, o online vai bem, né? Mas a gente faz Claro. tanto atendimento Uhum. online quanto presencial. A minha consulta é uma consulta aí que eu não vou consultar uma coisa, um tempo curto, não tem como a gente conversar sobre isso em 10, 15 minutos. É uma consulta de 1 hora praticamente, né? Olha só. Geralmente, quando o paciente vai voltar, é mais quase 1 hora de conversa. Então, assim, tem bastante tempo para a gente pegar, orientar. Então, eu sempre tento fazer um tratamento escalonado, sempre do menos invasivo para o mais invasivo, ou seja, mudança dos hábitos de vida, alguns medicamentos, tratamentos não medicamentosos, que é fisioterapia, Uhum, acupuntura, educação física. Aí, uhum. eventualmente, posso fazer alguns tipos de bloqueios, que são infiltrações para o alívio da dor, e até eventualmente chegar numa cirurgia, mas assim, sempre que possível, se a gente indicar uma cirurgia, nunca vai ser uma indicação logo de cara, sempre tentando preparar o paciente para encarar essa cirurgia de maneira mais assertiva, com uma recuperação pós-operatória melhor, né? E eu Uhum. tenho minhas redes sociais, tenho um canal no YouTube, tenho um perfil no Instagram, que sempre eu estou compartilhando um pouco da minha vida também, do dia a dia, e também informações extremamente importantes sobre a questão do bem-estar, sobre a questão de como você escolher um médico de maneira correta e de maneira adequada, né, para lhe apoiar, Uhum. porque não adianta ser qualquer médico, tem que ser um médico que você confie, né? Então, isso é Com extremamente certeza. importante, né? Perfeito. Colocando o doutor Francisco Araújo Júnior, acha lá? Consegue. A minha rede social no Instagram é Dr. Francisco. Deixa eu ver aqui, onde você vai ter que cortar aqui. Claro. Não, pode A olhar. Pode minha. olhar. E de qualquer... Pode Aham. falar. Não, de qualquer maneira eu deixo o teu arroba aqui na descrição, Tá. então se você tiver quiser, desliza a descrição aqui, eu vou deixar o Instagram do doutor e no YouTube também, se você acha que procurar lá doutor Francisco Araújo Júnior, né, neurocirurgião, você já vai achar lá os conteúdos dele, com certeza. E sem dúvida, é só me achar no Instagram ali como arroba Dr. Francisco, DR, né? DR Francisco Araújo.jr, que você me encontra no perfil do Instagram. E ali tem todos os links para acesso ao meu canal do YouTube. Também tem o telefone do meu consultório, tem o meu site, caso vocês queiram dar uma olhada no site também, que é bem legal, que tem algumas informações interessantes sobre algumas doenças e sobre alguns tipos de tratamento que a gente pratica no dia a dia. Ah, legal. Olha, agradeço muito, doutor, você dispor esse tempo, já foi, vai bater quase 1 hora aqui de conversa, e quando o assunto é bom e a conversa é leve, a gente nem vê passar, parece que foi 15 minutinhos, mas Exatamente. se dispor a trocar aqui uma ideia com a gente, eu vou querer tê-lo aqui novamente numa próxima oportunidade, eu sei que a agenda
nossa é atribulada, a tua bastante também, mas mais para frente a gente falar sobre outras questões específicas, esclarecer dúvidas de ouvintes aqui, de pessoas que mandarem para mim também. E agradeço muito, tá, a tua atenção e tua participação aqui comigo. Legal, eu que agradeço o convite. Cara, por mim eu ficava mais 1 hora, 2 horas conversando aí, que é bem legal, né? A gente tem uma sintonia legal sobre a questão de prevenção, sobre a questão do manejo correto das pessoas, né, do paciente, e isso é bem interessante. Uhum. E, mais uma vez, obrigado Valeu. pelo convite. Estou disposto aí a compartilhar mais conhecimentos aí, sempre que precisar. Valeu, doutor. Muito obrigado. Se vocês ficaram com dúvidas, podem mandar tanto para mim quanto para o doutor lá no nosso Assim, Instagram. isso, pode mandar dúvidas lá que a gente sempre está disponível a responder, tá? Pode ser, dúvida sempre vai ter, né? A gente sempre tem algumas coisinhas a mais que a É, gente quer saber, então a gente está disposto a responder aí sem problema algum. isso, exatamente. Às vezes quer saber um detalhe ou outro que ficou uma ponta solta na conversa, mas é normal. E quem quiser lá, segue lá nas redes sociais. Então, pessoal, agradeço por terem ficado esse tempo todo com a gente aqui. Nos próximos episódios vamos trazer mais convidados e lá para frente vamos trazer, para quem curtiu aí o Dr. Francisco novamente para estar falando sobre outros temas e temas relacionados a isso. Valeu, doutor, muito obrigado, até a próxima Valeu, Rodrigo. e vamos Abração. conversando. Obrigado a todo mundo aí que está escutando e estamos aí para praticar a saúde. Valeu, gente, até uma próxima. Abraço, tchau, tchau.